E aí pessoal, tudo bem? Bom, gente, temos aqui uma atividade sobre lei dos senos e dos cossenos, nível intermediário. A questão diz o seguinte: se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é. Então, galera, na verdade aqui nós temos, na verdade é uma questão de lei dos senos e dos cossenos aplicado no triângulo retângulo, tá certo? Então, só para deixar bem claro aqui para vocês que a lei dos senos e dos cossenos diz o seguinte, né? Se nós temos aqui um triângulo qualquer, né, não necessariamente retângulo, então se eu posso aqui relacionar os três lados desse triângulo, né, e o ângulo entre um ângulo, né? Vamos chamar aqui de alfa, né? Uma letra grega. Então nós podemos relacionar da seguinte maneira: o quadrado de um dos lados, né, no caso o lado oposto ao ângulo, tá certo? É igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos duas vezes o produto desses dois lados aí que formam o ângulo vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então essa relação aqui é chamada lei dos cossenos, tá certo? Aí o que acontece então, galera? O que acontece então? Num triângulo retângulo, vamos desenhar um triângulo retângulo agora. Num triângulo retângulo, né, que o ângulo é reto, aí essa relação ela muda um pouco. Na verdade é a mesma, né? Porém o que acontece? O cosseno de 90 graus é igual a zero, tá certo? Então nessa última parte aqui, ó, onde a gente pega 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa, isso aqui vai a zero, né? Porque o cosseno de alfa é zero. Então sobra apenas o que? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa relação aqui também ela é bem conhecida e é chamada de teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é um caso especial, né, da lei dos cossenos, que é quando a gente faz a lei dos cossenos, né, realiza a lei dos cossenos num triângulo retângulo, tá bom? Bom, dito isso, vamos ler aqui novamente a questão. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é. Então vamos pegar esse mesmo... Aliás, vamos desenhar um outro aqui. Então vamos desenhar aqui um outro triângulo retângulo, né? Ele especificou que vai ter um lado maior que o outro, né, em relação aos catetos. E a gente não sabe se esse lado aqui que mede 2A é o menor ou não. Mas a gente sabe que a hipotenusa mede 4A. Então nós sabemos que a hipotenusa aqui, ó, mede 4A, tá certo? Então digamos que 2A seja o lado menor, né? Vamos supor aqui, né? A gente pode ser que não seja, né? Só que aí basta a gente colocar o 2A nesse outro lado aqui, tá? Mas suponha que 2A seja o lado menor. Bom, vamos usar o teorema de Pitágoras para achar o valor desse outro lado aqui, vamos chamá-lo de x por enquanto. Então, pelo teorema de Pitágoras, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados
dos catetos, né? 2a ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, como nós queremos achar o x, vamos isolar aqui. E aí do outro lado, né, que está o 4a ao quadrado, elevando ao quadrado, nós vamos obter 16a ao quadrado. E esse 2a ao quadrado a gente vai passar para o outro lado, negativo. E 2a ao quadrado é igual a 4a ao quadrado. Portanto, x ao quadrado vai ser igual a 16 menos 4, que é igual a 12. 12a ao quadrado. Extraindo aí a raiz quadrada dos dois lados, nós vamos obter, então, x, né? Que cancela. A raiz quadrada de 12, gente, ela não é um número exato, né? Porém, a gente pode simplificá-la, né? O 12 simplificado, escrito na forma fatorada, é 2 ao quadrado vezes 3. Tudo que está ao quadrado pode ser cancelado aqui com o índice, né? E sai da raiz o 2 e o 3 permanece. Então, 2 raiz de 3 vezes, aqui é o quadrado, a sai da raiz. Então nós achamos o que? O valor do outro cateto, que é 2 raiz de 3a. Então aqui vai ser igual a 2 raiz de 3a, que de fato é maior que 2a. Então o que ele pediu aqui depois, né? Ele pediu a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Então o menor lado é 2a, o ângulo oposto é esse aqui, vamos chamar esse ângulo de alfa, certo? Então a gente quer a tangente do alfa, tá? A tangente de um número, de um ângulo, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que a gente pode decorar, né, essa fórmula aí, lembrando aí da palavra coca, né? COCA, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, substituindo aqui os valores, o cateto oposto ao ângulo mede 2a e o cateto adjacente 2 raiz de 3a. Posso cancelar aqui o 2 e também o a, que vai dar 1 sobre raiz de 3. Bom, nós não temos essa opção aqui, 1 sobre raiz de 3, nos itens de A a E. Então o que a gente pode fazer? A gente pode racionalizar essa fração. Racionalizar é a mesma coisa que tornar racional o denominador da fração. Como é que nós fazemos isso? Nesse caso, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. O que vai acontecer? Nós vamos obter uma fração equivalente, porém, aqui em cima fica, né, 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 9, que é igual a 3. Então, portanto, né, nós temos aqui uma fração equivalente com o denominador racional. Então, isso é racionalizar a fração. Então, tá aí. Raiz de 3 sobre 3 vai ser, então, a tangente do ângulo oposto ao menor lado, gabarito item B. Certo, gente? Então, é isso aí. Questão finalizada. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.